Das várias vezes que saí com Dylan, foram poucas as que ousamos conversar sobre o futuro. Não sei se é porque tememos a possível separação, ou se é porque tudo parece muito distante ainda. Semana passada resolvemos caminhar um pouco ao ar livre, então fomos ao Bosque dos Buritis, onde há pequenos lagos e muitas árvores. Depois de uma hora conversando por ligação, falando sobre nossas inseguranças e medos... Não, isso não está certo. Na verdade, estávamos falando sobre as minhas inseguranças e medos, pois ele não costuma falar o que sente ou sobre o que tem pensado. Isso é algo que sempre me deixou receosa, mas minha esperança é de fazê-lo um dia falar pelos cotovelos e eu ter que pedir um descanso para meus ouvidos. Só que não tenho certeza de que realmente vai acontecer. De qualquer forma, a esperança é a última que morre. Enfim, depois de muito falarmos por ligação, resolvemos passear um pouco. De vez em quando é importante sair para espairecer, respirar ar puro. Minha história com Dylan é um pouco complicada, pois nos conhecemos desde o ensino fundamental. Posso dizer que vi de perto situações das quais meu querido amigo se envergonha até hoje e não comenta a respeito em hipótese alguma. Nossa conexão é tão forte que nos entendemos até mesmo pelo olhar. Ele sabe quando me sinto pressionada, quando estou com raiva ou quando tento esconder minha vontade de chorar. Também sei os limites de sua paciência, sei quando está muito tímido, triste, animado ou com medo. Como eu disse antes, ele não é nada expressivo ou falante, então se torna um pouco mais complicado entender tudo isso, a menos que o conheça bem, como eu conheço. Havia um grupinho de 4 garotos na escola, que estudaram conosco, na mesma turma, até o fim do ensino fundamental. E que por algum motivo, de acordo com que cresceram, foram se tornando mais mal educados e provocadores de crianças inofensivas. Adoravam perseguir os mais quietos, estudiosos ou simplesmente os mais ingênuos. Não haviam motivos aparentes, eles apenas se divertiam fazendo isso. Quando entrei na escola onde Dylan já estudava, notei que era o mais calado de todos. Eu só o via realmente conversar, rir e interagir com seus amigos mais próximos quando o líder do grupinho faltava nas aulas, e os outros deixavam ele em paz porque preferiam jogar futebol. Logo notei quem era a raiz do problema e tentei bolar vários planos para cortá-la o quanto antes. Nunca suportei pessoas abusivas e intimidadoras. Me lembro plenamente, como se fosse hoje, dos meus primeiros dias de aula. Eu sentava no fundo da sala e o Dai sentava na terceira fileira, quase no meio da sala. Eu percebi que ele se dedicava muito aos estudos, mas com o tempo foi perdendo a dedicação. Me perguntava se era por causa dos garotos implicantes ou porque estava cansado de tentar manter as notas altas e os professores orgulhosos. Com o tempo, conheci a família dele e descobri que sua mãe é uma mulher trabalhadora, que dá tudo de si para dar uma ótima vida para o filho, especialmente depois do divórcio. Todos os esforços do Dai eram para compensar isso e servir de agradecimento à sua mãe. Me senti orgulhosa dele ao entender melhor o que se passava. Eu e Dai sempre tivemos amigos em comum por estarmos na mesma turma da escola, então durante os intervalos costumávamos ficar todos juntos. Em meio a momentos assim, nos aproximamos mais e isso fez com que eu quisesse passar mais tempo perto dele. O que eu não esperava era que o tal líder do grupo de garotos idiotas estivesse interessado em mim e que ficaria enciumado com nossa aproximação. Quando os professores mandavam fazer duplas só para implicar com ele, esse garoto dizia que como estávamos sentados perto um do outro, deveríamos fazer os trabalhos juntos. É claro que eu me levantava, dizia que me recusava e obviamente os professores viam isso como rebeldia, me obrigando a continuar com aquele bocó ao meu lado. No ano seguinte, consegui me sentar na fileira ao lado do Jai e convenci os professores que poderíamos ser uma dupla de destaque em suas matérias. Se não nos separássemos, deu certo. Mas parece que o tal garoto ficou furioso, porém não demonstrava isso na minha frente. Peguei ele no flagra um dia, encurralando meu amigo em um corredor vazio após as aulas terminarem, aproveitando que os professores tinham ido embora e a diretora trabalhava em sua sala. Quando estava procurando pelo Dai, encontrei essa cena ridícula que me fez perder a cabeça e bancando a bad girl, voei quase que literalmente para cima daquele garoto. Minha sorte foi que ele não tentou devolver os tapas que eu não parava de dar, um após o outro até me cansar, enquanto ele apenas se defendia, bloqueando em vão com os próprios braços. Não sei que tipo de problema ele tinha, porque pensei, vou levar uma suspensão amanhã quando tudo vier à tona, mas não aconteceu. Por mais incrível que pareça, ele não contou nada aos professores, familiares ou até mesmo para a diretora. A partir daí, não era mais eu quem tentava me aproximar e me manter perto do Dylan, pois ele passou a se sentir mais seguro ao meu lado e me esperava chegar no portão da escola, assim como só caminhava para casa, depois de me ver ir embora.
Apesar de ter dito anteriormente que estive apaixonada pelo Danilo pelos 2 últimos anos, a verdade é que sempre tive uma quedinha por ele desde que chegou na escola. Pouco depois desse episódio, Dan foi transferido para onde estudávamos e calhou de cair logo em nossa turma. Como mantive a promessa de ter as melhores notas se me deixassem fazer dupla com o Dai, nossos professores passaram a pedir que eu ajudasse o Dan nos estudos, já que ele mudou de escola no meio de um bimestre e as provas estavam próximas. Podiam ter pedido isso ao Dylan? Claro! Se ele não fizesse o tipo calado e tímido, enquanto eu era a faladora extrovertida que fazia as melhores apresentações de grupo em trabalhos de classe, talvez houvesse essa possibilidade. O maior problema foi que a química entre Dan e eu era incrível desde o começo, provavelmente por ele também ser comunicativo e brincalhão. Evoluímos rapidamente nos estudos, Dan se atualizou nas matérias sem dificuldade alguma, e apesar de ver tudo isso, Dai não mudou comigo. Aliás, a única mudança que eu vi nele foi de se afastar quando percebia que eu estava em alguma conversa animada com o Dan, assim como não me seguia mais para todos os lados, mesmo ainda me esperando no portão da escola, e esperar que eu fosse embora ao fim das aulas. Durante os intervalos só se aproximava e sentava ao meu lado, caso o Dan não estivesse por perto. Penso que talvez ele não me seguia mais devido à maior parte do tempo minhas amigas me puxarem pra cá e pra lá falando sobre a incrível química entre o novato e eu. Até mesmo sentávamos próximo à quadra de esportes quando ele jogava basquete ou vôlei, assim como ficávamos perto do campinho de futebol quando ele estava em um dos times. Quando eu notava Dylan jogando também, mesmo que fosse no time adversário, ainda que minhas amigas reclamassem e eu me sentisse muito dividida, procurava ser justa ao torcer e dependendo do tempo de jogo eu dividia o tempo meio a meio, incentivando ambos da mesma forma. Pode parecer algo sem muita importância, mas sei que para ele significava alguma coisa, pelo menos para Dylan, porque Danilo sempre teve muitas que torciam por ele. Não foi apenas 1 ou 2 vezes que precisei praticamente brigar com minhas amigas de escola quando tentavam comparar meus 2 melhores amigos. Era mais ou menos assim que tudo começava. Drica, seja sincera. Não pense demais, apenas responda. Dan ou Dai? Os 2. Minha resposta realmente não necessitava de análise antecipada. Não vale. Precisa escolher um deles. Quem disse? Não se pode ter tudo na vida, amiga. Pare de enrolar e responda logo. Não mudaria minha resposta por nada nesse mundo. E se fosse para namorar? Outra amiga já se intrometia no assunto. Está cedo para pensar sobre isso, respondi. Bem, estamos falando de um futuro. Então no futuro pensarei a respeito. Isso significa que os 2 têm chances com você? Essa pergunta me fez revirar os olhos e bufar. Meninas, não entendo onde vocês querem chegar. Dá pra falar logo? Jane começava a argumentar e, por mais que fosse minha amiga, reconheço que sempre foi a mais exigente e snob de todas elas. Então, quando começava, eu já esperava ouvir o pior. É simples, Drica. Você prefere um carinha magro, bonito, de olhos verdes e cabelos incrivelmente loiros, bochechas rosadas e tão comunicativo quanto você? Ou um garotinho ruivo, gordinho e sardento que obviamente ficará baixinho futuramente, talvez até fique preso nessa altura atual pelo resto da vida e que nem mesmo tem um senso de moda ou pelo menos senso de direção, né? Porque sempre que pega a bola em um jogo, sabe-se lá como que ela vem parar quase aos nossos pés, estando todas nós tão longe do campo. Todas riram em coral, como se fosse perfeitamente ensaiado. É o seguinte. Eu já dizia me levantando e respirando fundo para não perder a linha enquanto olhava para a expressão prepotente da garota. Dan é um cara super legal, tanto quanto o Dylan. Eu amo os 2 e por isso são meus melhores amigos com quem eu sempre posso contar. É normal cada pessoa ter um jeito de ser, de se expressar e todos nós somos diferentes uns dos outros fisicamente. Você com certeza tende a ser uma eterna tábua e mesmo assim, sei que haverá um cara legal que ficará feliz em estar do seu lado a vida toda. Algumas de vocês ficarão super altas e vão ter dificuldade para encontrar um namorado que não se sinta intimidado por isso, mas não significa que não encontrarão. Outras vão engordar por causa da genética. Algumas ainda precisam se amar um pouco mais porque não possuem nenhum pingo de vaidade, e isso pode prejudicá-las futuramente também. Mas sabe o que é mais legal nisso tudo? É que sempre haverá alguém para amá-las. E se vocês pararem para analisar, Dan e Dai não estão nem um pouco preocupados em compará-las e apontar seus defeitos, perguntando um para o outro com quem teriam chances de namorar, quem dispensariam ou não. Porque se isso acontecesse, com certeza eles magoariam todas ou pelo menos a maioria de nós.
Eu odiaria se tentassem me comparar com vocês, porque sei que todas nós somos especiais, cada uma de um jeito diferente. Somos todas lindas e sermos diferentes umas das outras não nos torna menos bonitas. Então, se queriam uma resposta detalhada, espero que essa sirva para vocês. Finalmente respirei e voltei a olhar para todas elas. Pensei que elas me odiariam a partir daquele momento, mas estavam envergonhadas demais para olharem umas para as outras. Algumas brincavam com os dedos ou roíam as unhas nervosamente, fazendo um imenso silêncio se prolongar. Como consegui sair dessa situação constrangedora? Simples. Abri um imenso sorriso e perguntei: "E aí, quem quer brincar de verdade ou desafio?" Imediatamente todas se animaram, algumas até deram um pulo e ficaram de pé, dando várias ideias de desafios para o jogo. As demais vezes que tentaram comparar os meninos ou falar algo que humilhasse o Dai, bastava eu dizer: "É sério isso?" Logo, o assunto mudava e me pediam desculpas ou disfarçavam dizendo que era apenas brincadeira para me provocar. Desde que peguei o hábito de estudar na biblioteca da escola em época de provas, juntamente com Danilo, ou quando estudávamos juntos em nossas casas, com todo o conforto das mães levando lanchinhos nas pausas, Dylan passou a dar desculpas esfarrapadas para não ir estudar conosco. Notei que as notas dele foram caindo cada vez mais e isso me preocupava. De vez em quando, desmarcava os estudos com o Dan usando alguma desculpa boba e aparecia de surpresa na casa do Dai, levando lanchinhos e todo o material de estudo, o que fazia a mãe dele quase saltar de alegria ao me ver. Eu tinha um jeitinho especial para tirá-lo da frente da TV ou dos games que prendiam toda a sua atenção. Tirava da tomada sem aviso prévio. Eu enfrentei o grupinho de garotos que insistiam em chatear o Dai, mas a verdade é que eles só pararam de implicar com ele, por causa da intervenção de alguém que jamais imaginávamos. Danilo. Sim, você não ouviu errado. Durante o último ano do ensino fundamental, enquanto Dylan participava de campeonatos de jogos online, e ficou orgulhosa em dizer que ele ganhou o segundo lugar em 2 deles, Danilo estava participando de campeonatos que envolviam vários esportes. Os pais dele o matricularam em um tipo de escolinha de futebol que tinha também outros esportes, então ele aproveitava para praticar de tudo com muita disposição e alegria. Nessa época eu estava fazendo aulas de canto e teclado nos tempos livres, então via cada vez menos meus melhores amigos fora da escola. Trocávamos mensagens quando dava, mas não era a mesma coisa. Eu procurava ser compreensiva, assim como eles também foram comigo. Então nas férias eu fiz de tudo para encontrá-los com frequência, e até tentei aproximá-los um do outro, marcando de nos encontrar em lanchonetes próximas. Confesso que foi um pouco em vão, pois Danilo se esforçava para ganhar a amizade de Dylan, mas não era recíproco. Em um desses dias de férias, algo inesperado aconteceu, e até hoje não quiseram me contar detalhes sobre isso. Até onde sei, os garotos que implicavam com Dylan o encontraram na rua, e ao invés de ficarem na deles, atravessaram a rua, e depois de muito esforço, conseguiram finalmente tirar ele do sério, de forma que Dai reagiu fazendo o que eu sempre aconselhava. Uma hora você precisa mostrar que não está morto e reagir, só assim eles irão parar de implicar com você. Como Dai não tinha prática alguma em brigar, tentou se defender todo desajeitado, o que aumentou a raiva do tal líderzinho da mini-gangue. A sorte dele foi que ao avistar a situação toda que ocorreu próximo à escolinha esportiva, Dan correu até lá e ajudou Dai a se defender. Alguns garotos que também fazem parte da escolinha e estudavam conosco, espalharam um rumor de que Dylan estava irreconhecível, após notar que não estava sozinho. Então reagiu com ferocidade, enquanto Danilo dava conta dos demais lutando feito um Jack Chan da vida real. Ninguém fazia ideia de onde ele havia aprendido a lutar daquela maneira, mas rendeu altos boatos que duram até os dias de hoje. No dia seguinte estavam ambos com pequenos hematomas, consequência do dia anterior, andando lado a lado para cima e para baixo. Não falaram nada a respeito para mim, eu soube por terceiros. Imagino que se fossem outros garotos metidos da escola, ficariam se gabando por aí. No entanto, Dan nunca abriu a boca para falar disso. O líder do grupinho tentava mentir dizendo que era 2 contra 1, como se estivesse sozinho e não com mais 2 garotos. Enquanto Dylan só queria que parassem de falar sobre o assunto, pois era óbvio que o deixava constrangido, especialmente por ter precisado de ajuda. Os 2 me encontraram 2 dias depois, e levaram uma grande bronca por terem escondido tudo de mim. Mas também os parabenizei por apoiarem um ao outro, por ver meus melhores amigos unidos por algum motivo. Disse a Dylan que estava feliz por saber que ele reagiu quando foi necessário, e agradeci ao Dan por ter se metido numa briga por alguém que era tão especial para mim. Foi então que me apaixonei de verdade, depois da resposta que ele me deu. Drica, se alguém é especial pra você,
automaticamente se torna especial para mim também. Eu me importo com o que você se importa. Ele sorria e me olhava nos olhos, me fazendo esquecer de respirar por alguns segundos enquanto o olhava hipnotizada, em choque. Obrigada, Dan. Eu realmente fico feliz por saber disso. Minhas bochechas ardiam e eu lutava para disfarçar, puxando o restinho do milkshake de morango pelo canudinho, tentando desviar o olhar enquanto ouvia a risadinha de satisfação que Danilo sempre dava ao notar que havia me deixado tímida. Ok. Eu estou vivo, já agradeci a ele por tudo, não precisa ficar toda emotiva. Disse Dylan meio ríspido, quebrando o clima com sucesso. Ainda por cima, lançou uma bolinha de guardanapo na minha testa e acertou em cheio. Aff, Dylan. E ainda dizem que você é ruim de mira. Deviam ter visto isso. Mas, o quê? Ele me olhava como se tivesse um enorme ponto de interrogação sobre a cabeça, incapaz de terminar a frase. Então todos acabamos rindo e ao terminarmos de lanchar, os dois me acompanharam até em casa. Foi um belo dia. Quando encontrei Dylan para caminhar no bosque, tivemos uma dessas conversas raras a respeito dos planos para o futuro. Começou de repente e terminou mais de repente ainda. Você tem ficado até tarde no trabalho ultimamente, não é? Sim, Di, tenho treinado após o trabalho. Você está fazendo isso escondido? Escondido dos funcionários, você quis dizer? Sim. Lógico que não. Eles que me ofereceram lugar para isso. Ah, sim, claro. Legal. Sim, também acho bem legal. Ainda pensa em ir para São Paulo? Claro, estou ainda mais focada e animada agora. Eu sentirei tua falta. Ele olhava para o outro lado, observando o lago. Também sentirei a tua, mas vamos manter contato e virei nas férias. Se você tiver tempo, claro. Sempre terei tempo para meus amigos, Dai. Não se preocupe com isso. Não estou preocupado, Drica. Você vai se dar bem lá. Queria ter essa determinação. Basta querer, Di, porque apoio sabe que tem. Estou aqui para você. Não por muito tempo, pelo visto. Disse ele virando-se para mim, olhando em meus olhos. Nunca o vi tão sério assim, sem aquele sorrisinho sarcástico. Nem parecia o mesmo Dylan, despreocupado que conhecia. Não soube o que responder, então ficamos em silêncio, caminhando lado a lado. Escolhas nunca são fáceis, sempre acabamos renunciando a coisas importantes para nós, no intuito de alcançar objetivos e ter progressos. Jamais pensei em abrir mão de meus melhores amigos, mas talvez isso aconteça naturalmente dependendo da situação que nos encontramos. Esse foi o momento que me fez passar uma noite em claro, na sacada do meu apartamento, enquanto minha família dormia, colocando praticamente em uma balança imaginária o que deveria ser prioridade para mim e qual dessas coisas pesava mais. O que tenho no presente é lindo e divertido, mas o que terei no meu futuro se permanecer com a vida exatamente igual, sem querer mudanças? O resultado não parece me agradar, então não posso me conformar. Eu sou alguns meses mais velha que o Di, e igualamos por alguns meses nossas idades. Ainda assim, às vezes me sinto mais madura que ele. Aos 15 anos aconteceu algo que nunca tivemos coragem de conversar a respeito. Talvez este seja mais um motivo que nos prende um ao outro assim.